Olá, pessoal, boa noite. Olá, o pessoal tá entrando. Vou ver se eu consigo fixar aqui o nosso tema de hoje. Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar de reposição hormonal. Olá, olá. Oi, Oi, Rita. tudo bom? Tudo Tudo bem? Tudo... bem? Tô tentando fixar aqui no comentário de reposição hormonal, porque parece que a gente tem como fixar o tema. Vamos ver se eu consigo. Sim. Não consegui. Não sei como fixa um Não? tema aqui. Então, bom, Hum, pessoal, hoje a gente vai falar à noite sobre reposição hormonal. Tô tentando fixar aqui, mas não consegui ainda. Então, quem quiser mandar para uma amiga, para um amigo, alguma mulher que queira saber um pouquinho mais sobre a parte hormonal, o perfil hormonal das mulheres e tudo mais, só entrar na nossa live. Vou parar de tentar, porque eu já vi que eu não vou conseguir, pessoal. Então, já tentei várias vezes e não consigo. Tá linda, Rita! Que mas saudade! acabei de chegar do consultório nesse segundo. E você tá bem? Tudo Eu em também. ordem? E aí, como é que estão Tudo as bem, coisas tudo em ordem. de... Acabei de entrar em casa. Na E a correria, dei uma pandemia? olhada nas perguntas e anotei aqui pra gente poder começar. Nem água peguei. Pessoal, o pessoal tá E entrando, bem tá, legal. vamos dar uma esperadinha, vamos dar uns minutinhos para pegar mais gente, né? Dá uns 5 minutinhos, uns Sim, 3 minutinhos aí. E o como é que tá pessoal o tá Covid chegando aí? aí, vai Tranquilo? bater um papo com a gente. Tá tranquilo de Olha, Covid estamos aí? no pico. Aqui Bastante também, caso ainda. Mas, assim, eu aqui tá acredito. bastante. Estamos no pico, mas está controlado. Não está assim caótico. Temos vagas, pessoas estão sendo atendidas, tá todo mundo conseguindo atendimento. Acho que isso é o Não, ideal, né? eu acho que assim, aqui também, atendimento tá tranquilo, mas os hospitais estão bem cheios. Essa semana que a gente achou, semana passada estava bem brando, essa de uns 2 dias para cá voltou a encher tudo. Tá bem, bem, bem cheio mesmo. Mas acho que vai ficar assim, né, Alissa, nesse meio que vai e volta, nessa, Piora, nessa coisa melhora. meio ondular, aí Na verdade, piora, não tem melhora data para até ter acabar, né, vacina. Rita? Não, Hoje eu não, então até tem estava que começar. conversando, né, com uma pessoa do hospital para falar isso. Tá, mas você acha que setembro acaba? Tipo, não achamos que setembro acaba, nem até outubro. Acho que vai ser só com a vacina. Eu tinha várias pacientes minhas de reprodução que eu tinha falado assim, não, volta em agosto, que em agosto certeza que tá super tranquilo. E ainda não tá, né, tão tranquilo assim. A gente já tá começando um pouco, mas ainda as coisas não tão tranquilas. Aqui a gente não pode operar, os centros cirúrgicos estão fechados para rotina, a gente só está fazendo urgência e obstetrícia, então as coisas ainda estão meio amarradas. Mas vamos se Aqui a gente já adaptando. está retornando às eletivas, graças a Aqui, Deus. ainda bem, porque a fila tá assim, gigante. Então, Exatamente. espero que a gente consiga mais um pouquinho. E Você aí, está vamos perto lá da tua então? fonte de internet? Tô sim. Tá meio travando? É joia, que eu tô te vendo tremida a imagem. Espera aí, então que eu vou tentar ir mais perto da onde eu vou tentar ir mais pertinho, tá? Espera aí. Vou andar aqui em casa, tá?
Eu vou descer, eu vou descer aqui Tô o... tão feliz de falar com você. Ah, tô com saudade de vocês também, né? É que aqui vai... Meus cachorrinhos vão fazer barulho aqui. Então, eu subi. Melhorou? Tá menos tremido? O que você acha? Melhorou, agora melhorou. Aham, Melhorou? melhorou a É, imagem. então eu vou Melhorou ficar... muito a imagem. Então eu vou ficar aqui embaixo. Vou ficar aqui na sala de baixo pra gente ficar mais... com a internet melhor. Peraí. Só vou fixar o celular aqui em algum lugar para ficar melhor para a gente falar. Peraí, sabe que eu vou ver onde que eu vou botar ele. Aí. Agora Peraí que tá ótimo. agora eu vou puxar aqui, ó. Pronto, vamos lá. Nossa, tá perfeita a tua imagem agora. Acho que Perfeito? a internet Então ficou tá bom. melhor aí. Então vamos lá. A Vamos luz lá. acho que tá meio média, mas tá bom. Então vamos. É, mas tá bom. Teu negocinho aí não pus? Ai, meu Deus, meu negócio aqui Olha o que de... é isso? De plantão. Então, também Olheira não de sei. Eu plantão. tô tentando botar uma maquiagem aqui, botei. Ah, eu nunca consigo pôr essa maquiagem. É só pôr no Sempre. rostinho com um brilhinho embaixo aqui. Aí eu já botei um filtro que Ah, bota uma maquiagem, que a cara tá de cansada de final do dia. Vamos começar. ah, então vamos Tem lá. aqui embaixo, Rita, é fácil? Ai, achei já. Ótimo isso. Aí, ó, dá pra Muito, você escolher a me- maquiagem que você quer. melhora muito. Então Aham. vamos lá. Gente, primeiro eu quero agradecer a Rita por ter topado parar para conversar com a gente hoje. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Então tá bom. Meu nome é Rita, meu nome é Rita Piscopo. Eu sou ginecologista e obstetra e trabalho numa cidade no interior de São Paulo. Minha cidade é Araras, é uma cidade que fica mais ou menos a 170 quilômetros de São Paulo, bem entre São Paulo e Ribeirão Preto. Eu conheci a Alissa na Clínica Gera, que é a clínica onde nós fizemos pós-graduação. Quando a Alissa entrou para pós, eu já estava lá na clínica, eu já tinha terminado e acabei aí permanecendo lá na clínica como monitora da pós-graduação, como assistente lá da pós-graduação, e foi aí que eu conheci a Alissa. E a gente ficou muito próxima e passamos embora a Alissa seja bem mais novinha que eu, né? Mas a gente fez uma amizade muito gostosa. E o meu trabalho aqui eu trabalho como ginecologista e obstetra, sou ginecologista geral, então eu faço toda a parte de ginecologia e de saúde da mulher. Mais recentemente, de uns 4 anos para cá, tenho trabalhado bastante com reprodução assistida, mas essa parte da terapia hormonal, dos cuidados com a mulher na menopausa, esse cuidado aí de qualidade de vida para as mulheres, sempre foi um ponto muito forte no meu trabalho. É, nesse sentido, eu venho estudando bastante e passei a desenvolver aí habilidades com outras técnicas mais modernas, né? Alice, que a gente tem agora, que eu acho que a gente vai falar bastante para vocês, que não só a terapêutica habitual aí de comprimidos ou as opções mais rotineiras comerciais. Então, nós fizemos um curso onde nós obtivemos essa habilidade para trabalhar com os implantes hormonais. Então, a gente deve falar um pouco sobre isso também, e eu vou passar para vocês várias coisas bem interessantes, tá? Os benefícios, o que vale a pena e o que não vale, em todo esse ponto aí do tratamento hormonal e da saúde da mulher. Vamos lá. Muito bom. A Rita foi um grande presente da pós de reprodução humana, que uma amiga querida. A Tânia está aqui. A Tânia também está aí. Também está aqui com a gente, outra amiga querida, também fez Gera, ótima, gineco e obstetra. Acho que hoje o nosso foco é falar mesmo da reposição hormonal. Eu tive várias perguntas quando eu deixei a caixinha para vocês
e muitas sobre até a mulher mais jovem, a reposição hormonal na mulher mais jovem. Eu acho que a gente pode começar falando da menopausa e da própria transição menopausal, que foi onde teve a maior parte das perguntas. Se sobrar um tempinho, a gente conversa um pouquinho da parte hormonal da mulher numa idade mais jovem. A gente falou um pouquinho da idade mais jovem numa live, eu e a doutora Rita, no Instagram dela, um tempo atrás, né, Rita? Mas isso. São uns 2, 3 meses. E hoje eu acho que o foco mesmo é falar da menopausa, que acho que é a maior incógnita da mulher. Vou usar hormônio e daí? Vou ter câncer por causa disso? O que que isso me traz de benefício? Só tem benefício se eu tiver sintomas? Então, é sempre um assunto de muita discussão. Existem pessoas que não gostam de tratar reposição hormonal, existem pessoas que gostam, existem diferentes condutas. Nem todas estão certas, nem todas estão erradas. Cada paciente é uma paciente, cada caso é um caso. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho da nossa experiência, o que a gente vê no dia a dia do consultório, deixar vocês um pouquinho mais seguras com essa reposição hormonal, para tentar mesmo que a mulher aproveite essa fase da vida, sem os sintomas e sem, às vezes, os malefícios que poderiam ter para a saúde, a ausência desse hormônio nosso, né? E a primeira pergunta que a gente vai começar respondendo, eu vou deixar já para a Rita conversar, se eu não tenho nenhum sintoma, eu preciso do hormônio? Bem, acho que assim, que a gente podia posicionar um pouquinho o que é a menopausa, Alissa, tá? Com Então, certeza. um ponto muito importante e que às vezes as pessoas sempre me perguntam, doutora, menopausa, climatério, isso tem diferença? Isso são sinônimos? São a mesma coisa? Bem, a gente pode definir como menopausa quando a mulher tem a sua última menstruação e dessa última menstruação se passam 12 meses e ela não apresenta mais menstruações regulares. Então, após 12 meses da última menstruação, nós podemos dizer que a mulher clinicamente está em menopausa. O que a gente chama de climatério? Climatério, eu costumo dizer que é todo aquele período que rodeia essa última menstruação, esse fim da vida fértil. Porque quando nós temos a nossa última menstruação, clinicamente, nós não temos mais capacidade de gerar filhos com os nossos próprios óvulos. Então, os nossos óvulos acabaram. E o tempo que se passa entre tudo isso, então, alguns anos antes, alguns anos após, é o climatério. Então, dizemos que a mulher é climatérica quando ela está nesse período da menopausa e nos períodos que se seguem depois. Muitas mulheres que entram na menopausa, a grande maioria vai apresentar algum sintoma, tá? Quais são os sintomas mais frequentes? Então, vamos falar do que mais traz a paciente ao nosso consultório. A principal queixa, eu acho que aquela que ela chega primeiro, é o calor, tá? É a onda de calor, é o que a gente chama de fogacho. Então, fogacho é uma onda de calor forte que normalmente vem da cintura para cima, tá? A mulher pode ficar vermelhinha, com a bochecha ruborizada, tá? Costuma ter uma certa sudorese, uma vontade de Que é se um suor abanar, que um molha. suor, molha, molha o couro cabeludo, e a mulher tem vontade de se abanar, de abrir a janela, de pegar um leque, uma revista, entrar num lugar que tem ar-condicionado. E isso acontece independente do clima. Então, não é só quando está calor. Então, muitas vezes, essa onda de calor, ela vem num dia fresquinho. Ah, você está pronta para sair, botou uma blusinha de seda, fez uma maquiagem buff, vem aquela onda chata de calor. Fica toda suada, confortável, bolinhas de suor assim em cima da boca. Então, isso é uma das coisas mais chatas. Atrapalha o sono. Então, acorda no meio da noite com a onda de calor. Então, isso é o que traz realmente um dos principais sintomas que trazem a mulher para a gente. Outra coisa muito importante são as alterações da vagina mais seca, perda de lubrificação, então relações sexuais um pouco desconfortáveis e às vezes até dolorosas, sintomas urinários, desconforto para o xixi, escapar o xixi, tá? Então eu acho que Pode assim, começar a ter perda. num grau aí de, pelo menos a experiência minha no consultório é esse, é o fogacho, depois os sintomas urogenitais, que são os vaginais e do xixi, tá? E sintomas gerais. Então, atrapalha o sono,
pode existir mudanças de humor, a mulher ficar um pouco mais depressiva, mais introspectiva. Com a queda dos hormônios, o desejo sexual normalmente se torna um pouco diminuído, então a libido ela pode ficar um pouco reduzida, até porque com essa vagina mais seca, às vezes a mulher acaba tendo um pouco de medo de ter relação, assim, eu vou ter relação, vai doer, vai incomodar, e isso acaba inibindo o seu desejo. Então, esses sintomas todos são sintomas que podem trazer a mulher ao consultório. Agora, como essa paciente que te perguntou, eu não sinto nada, eu preciso tomar, eu preciso tratar? Bem, se você é totalmente assintomática, você não tem nenhum sintoma, não tem calor, a vagina continua molhadinha, consegue ter relações normalmente, tá com pique para o seu dia a dia, então tá com pique normal, tá fazendo exercício, não tá engordando, né? O corpo não tá mudando pela falta dos hormônios, é possível sim que você não faça uma reposição hormonal clássica, ou seja, que você use os hormônios clássicos. Talvez seja legal a sua ginecologista adequar algumas coisas para você. Então, avaliar a questão de cabelo, de pele, colágeno para o cabelo, para a pele, colágeno para as articulações, avaliar como é que está a sua massa óssea, se os ossos não estão ficando fracos, tá? Então, tem algumas outras coisas que não são hormônios e que para essa mulher assintomática pode ser muito bem-vindo. Eu acho também, Rita, que é esse olhar mesmo. Eu não preciso, só hormônio. Não é só hormônio. Então, o hormônio, ele não é só do calor, só da lubrificação, só dos sintomas ali da queixa de libido, do desânimo, às vezes, né? Da alteração da insônia. O hormônio também está ligado na massa óssea. Então, uma mulher que repõe, o hormônio, ele serve também como uma ajuda ali para a formação óssea, de manutenção desse osso, para você deixar para usar um remédio para osteoporose muito mais no futuro, porque o estrogênio ele cobre bem esse papel. Claro que a gente tem outras coisas para estimular a parte óssea, mas o estrogênio ele faz essa parte. Então, ela tem uma diminuição de risco cardiovascular quando a paciente não tem contraindicação. Então, a reposição hormonal ela é benéfica em alguns fatores. E às vezes, quando você vai conversar com o paciente, não, mas eu não tenho sintoma nenhum. Aí você vai perguntando, você vê que tem vários sintomas. Mas é que às vezes aquilo não estava direcionado, né? E a reposição hormonal ela pode melhorar. Eu acho que assim, existe ainda uma cultura do medo da reposição hormonal. O paciente Sim, tem muito. medo. E às vezes a paciente vem no climatério. Eu acho que foi ótimo você ter definido climatério e menopausa agora no começo, para as pacientes entenderem o que é essa transição. E às vezes, no climatério, a gente já vai começar alguma coisa para o paciente na fase de transição, porque fica aquele sangramento irregular, todos os sintomas, aí melhora e fica 2, 3 meses bem. O pior, não precisa também esperar tudo isso acontecer, ficar bem ruim para repor. Então, essas fases a gente tem que ajudar o paciente no que pode ajudar. Então, às vezes, realmente a queixa não é uma reposição hormonal e a gente vai dar colágeno, ou vai orientar outras medidas. Tem pacientes que têm contraindicação ao hormônio. Então, nem tudo é hormônio, né? Nem Agora, 100%. Uma coisa, Alissa, assim, até a Tânia está lembrando aqui a gente, realmente, as questões do envelhecimento. Eu, como tenho um tempo já maior de consultório que você e acompanho as minhas pacientes há bastante tempo, eu tenho, assim, posso te dizer nitidamente que aquelas pacientes que cuidaram da sua menopausa, quer seja com hormônios, ou quer seja com uma terapia aí adjuvante, aí, além dos hormônios, que realmente elas têm uma qualidade de vida melhor, elas têm um envelhecimento menor na questão de realmente da pele, do cabelo e da cognição também. Então, também. as questões cognitivas hoje, porque nós vamos viver muito tempo. Nós não vamos, uma mulher há 50 anos atrás, uma mulher da minha idade, com 50 e poucos anos, ela era uma velhinha, né? Então, isso não acontece mais. Hoje, as mulheres nessa faixa etária, de 45 a 65, 70 anos, são mulheres absolutamente ativas, mulheres que têm seus maridos, que namoram, que vão para academia, que saem para dançar, para jantar, que estão
estão nos aplicativos lá, quem está solteira, está no Tinder, tá? Então, as mulheres estão aí com uma vida totalmente ativa, elas trabalham, são mulheres que muitas vezes estão em cargos aí altos, estão em liderança, em cargos de liderança. Então, é extremamente salutar que a gente consiga manter essa vitalidade. Às vezes eu costumo brincar e eu falo que os hormônios são o nosso combustível, né? E muitas vezes isso é verdade mesmo. Para a maioria das mulheres, isso é verdade. À medida que os hormônios eles deixam de atuar, a mulher ela realmente ela perde vitalidade. Então, tem muita coisa que vem junto com isso, com a reposição. É claro, é óbvio, eu acho que a gente vai, talvez tenha até pergunta quanto a isso, as questões de câncer, risco daqui, risco dali, que a gente vai falar depois. Mas é importante. Eu sou, assim, uma entusiasta Eu também. realmente dos tratamentos Amo e, mais. e eu recebo muita paciente que vem de outros colegas, às vezes dos ginecos homens, né? Porque os ginecos homens, nem todos os ginecos homens conseguem ter esse feeling e entender muito bem o que acontece. Eles têm aquela coisa, a senhora sente, tá com calor? Calma. Tá com a vagina seca? Pronto. Então, às vezes o gineco homem não consegue ter essa percepção e entender tudo isso. Então, eu recebo muitas pacientes assim, e esse feedback que a gente tem é muito legal, tá? Como tudo na medicina, né, Alissa? A gente tem hoje a individualização do tratamento, não é verdade? Então, nem tudo para todos e nem da mesma maneira. E eu acho que assim, né, a gente. Eu tenho essa mesma percepção, né? Eu tenho bem menos tempo de consultório, né? Mas eu não sou tão jovenzinha, gente, também. Eu falo, às vezes a paciente fala assim, é muito nova. Eu falo, não, já passei dos E 30. eu já escutei muito isso, viu, Alissa? Mas você sabe que até hoje, às vezes chega alguém e fala, nossa, mas a senhora é tão nova, eu fico Mas super você é feliz, linda, né? é super jovem. E eu acho que assim, a paciente, mesmo aquelas pacientes que falam que não nunca procuraram, porque não precisa, quando você vai direcionar na amnésia, você vê que tem influência. E às vezes, quando estamos na janela de oportunidade ou numa fase para reposição hormonal, essa paciente volta melhor. Volta com melhor, às vezes, de sintomas que ela fala, nossa, tal coisa não melhorou, mas nossa, tive melhora nisso, naquilo, minhas funções. Eu acho que eu sou bem a favor da reposição hormonal, só individualizar os casos que não tem contraindicação. E eu acho que é importante tirar esse medo, né? Hoje tem pacientes que não fazem reposição porque morrem de medo. E um pouquinho dessa história do medo, né? Teve o estudo, né? O WHI, que trouxe aí, foi divulgado mundialmente, mas foi um estudo mal feito aí, que fez um estudo sem critérios em algumas situações. A gente sabe que teve aí uns resultados negativos. Só que quando isso é olhado de outra forma, hoje com o tipo de hormônio que a gente repõe, com os exames que a gente faz, com a anamnese, individualizando o paciente, esses riscos caem absurdamente, trazendo uma resposta para o paciente e qualidade de vida. E ninguém quer viver muito sem qualidade de vida. Às vezes eu falo para o paciente, ó, você vai viver até os 90, vai viver até os 100. Tem que viver bem. Porque às vezes você fala assim, já tenho 45, tô entrando na menopausa. Tá, você vai viver mais 45, sem hormônio, nesse ritmo às vezes meio down, porque tá com medo de fazer uma reposição. Então, acho que essa individualizada é muito legal. E eu queria falar um pouquinho da história do hormônio, porque eu acho que daí já dá para entender um pouquinho do medo, né? O primeiro estrogênio, os estrogênios virais, estrogênio equino conjugado. Então, é um hormônio totalmente sintético, nada a ver com o nosso hormônio que a gente produz. Por isso, talvez esse hormônio tenha um pouquinho mais de efeitos colaterais, alguma sobrecarga. E hoje a gente tem métodos hormonais que são, a gente não costuma falar bioidênticos, né? Eles recomendam que a gente fale isomoleculares. Claro. Mas bioidêntico, acho que é a palavra que a paciente entende, né, cara? Entendi. Rita, no consultório eu acabo falando bioidêntico. E são hormônios um pouquinho mais parecidos com os nossos, menos efeitos colaterais, mais seguros. Hoje a gente não tem mais a via oral como a primeira escolha na reposição hormonal. Então hoje tem tanta coisa aí que traz benefício para o paciente, aumentou a segurança da reposição hormonal, manteve os benefícios que ela traz para o paciente, que eu não consigo ver mais o porquê desse medo tão Desse grande. medo.
Eu acho que Então, o essa grande. pergunta de eu preciso, eu falo para o paciente, você que vai me dizer se você precisa. E direcionar, entender o quanto mudou a mulher nessa fase. Não, um posicionamento bem legal, Alissa. Isso é bem positivo. Ó, tem um monte de gente aqui me perguntando se eu faço reposição. A doutora Rita faz. Acho que eles estão querendo saber se eu uso reposição hormonal. Então, sim, eu uso reposição hormonal, sim. E já há algum tempo, eu tenho 54 anos e mais ou menos há uns 4 anos eu venho fazendo uso de reposição hormonal através de implantes, tá? A gente vai falar um pouquinho disso depois para Eu quero vocês. chegar igual a Rita. E a É gente meu vai objetivo. fazendo através dos implantes. Eu vou fazendo através de implantes. E, e, e assim, realmente, os sintomas desapareceram por completo, tá? Embora eu nunca tenha deixado que eles ficassem tão evidentes. Mas eu não tenho sintoma algum e eu continuo fazendo tudo o que eu fazia, acho que aos 35 melhor ainda, tá? Agora eu estou treinando para correr uma maratona. Eu já corro meia maratona, que são 21 quilômetros, e agora eu estou num ritmo de treino para correr 42 quilômetros. A Faço Rita é um crossfit, exemplo, gente. Não dá para então, comparar. então eu faço crossfit com a moçada de 20, 25, 30, 40 e trabalho e tenho uma vida superativa. Eu acredito piamente que se eu não tivesse esse apoio aí dos hormônios, esse up dos hormônios, eu não conseguiria ter uma vida tão ativa quanto eu tenho hoje com tanta qualidade. Com certeza, né, Rita? A gente sabe que ajuda bastante. E você tá com um método de reposição aí bioidêntico, que não é oral, o que a gente considera aí o ideal, assim, na questão de segurança mesmo do método. E agora, como a gente tem uma opção mais legal ainda dos hormônios implantáveis, né, com os hormônios que são absorvíveis, isso ficou mais fácil ainda, ficou muito mais legal, ficou muito mais fácil. A gente trabalha com reposição hormonal, né, Rita? E a gente vê a dificuldade. Antes a gente usava o implante que não era absorvível, que ainda continua tendo as suas indicações e tudo Sim, mais, um produto muito bom. E hoje a gente está trabalhando muito com o absorvível. E eu, pelo menos, adorei essa transição e acho que para o paciente foi bem legal não ter que retirar para tocar. E a gente vê que a paciente adora, né? Eu, pelo menos, não tenho responde. nenhum caso negativo, assim, é muito bom. Não, a resposta é sempre muito positiva, né? Mas a gente tem várias opções. Acho que a gente vai conversar aí sobre essas opções. Vai. Tem mais pergunta aí? Tem. Uma paciente perguntou assim: sempre tomei contraceptivo hormonal, comprimido de reposição hormonal. Então, ela faz reposição hormonal via oral, deve ser alguns dos antigos. E sempre me senti bem. Preciso trocar? Obrigatoriamente não, tá? Não é contraindicado a reposição oral, mas hoje ela não é mais a nossa primeira escolha. Por quê? O comprimido, ele acaba passando, né, pelo nosso sistema digestivo, ele tem a passagem que a gente chama hepática, ele tem a absorção no fígado. Então, hoje a opção é trocar pela via que não seja via oral. E a nossa via de preferência é a via transdérmica, ou seja, a pele, absorver pela pele. Pode ser através de adesivos que se colam na pele, ou ainda hoje de uma maneira ainda mais individualizada, mais personalizada, e aí a gente pode personalizar a dose e o que cada paciente precisa, que é a gente manipular esses hormônios bioidênticos ou isomoleculares, ou seja, parecidos com os nossos, em forma de gel creme. Então é como se a gente fosse passar um creminho na pele todos os dias. Então, todos os dias a gente usa esse gel sobre a pele seca, espera que ele absorva, e desta forma nós estamos reduzindo um pouco alguns efeitos que o comprimido oral poderia ter, principalmente pela passagem do fígado. E algumas coisas relacionadas também, muitas mulheres nessa fase, elas têm alterações do colesterol, dos triglicerídeos, então das gordurinhas do sangue. E a via transdérmica, ela é mais indicada,
nesses casos. Agora, se você está bem, você toma a medicação oral, faz os seus exames rotineiramente, nunca teve nenhum problema, tem todo o seu controle bem feito, não é obrigatório que você substitua, tá? Não tem uma obrigatoriedade que seja substituído. Seria uma opção mais moderna, seria uma opção hoje mais indicada, mas não obrigatoriamente. E assim, eu falo para as pacientes às vezes, time que tá ganhando, a gente não costuma mexer, né? Mas se ela vem e tem algumas coisas que já nos fazem pensar em melhorar a qualidade dessa reposição para diminuir o efeito colateral ou diminuir algum risco da reposição hormonal, é sempre uma opção a troca. Mas a paciente que está bem, fala assim, eu tô voando alto, tô super bem, uso há 5 anos, não tenho desejo de trocar, eu preciso? Não, não precisa. Não é. Essa é o que eu costumo falar, igual você disse. Às vezes, time que tá ganhando a gente não mexe, mantém, e se em algum momento for indicado trocar, aí a gente faz a transição. E é realmente o transdérmico hoje é a nossa primeira escolha, e eu, pelo menos, quando a gente vai começar, acredito que você também, a via oral acaba ficando ali separada. Sempre vou começar Bem, com gel ou com os implantes mesmo. E o implante, normal. eu vejo espaço para o implante muito pela praticidade, né, Rita? Não precisa lembrar de passar todo dia. Não, às vezes até a pessoa faz o transdérmico um tempo. A maioria das pacientes tentam o transdérmico e depois mudam o tipo de reposição hormonal. Justamente porque às vezes fala assim, não é prático. Nossa, eu viajo, tem que levar o tubinho do estrogênio, o tubinho da testosterona, o tubinho às vezes o comprimido da progesterona, se ela toma. Então tem que levar um monte de coisa. E o implante você põe ali, esquece, só vai repor quando ele estiver acabando o efeito. Uma coisa, Alice, assim, até de cunho pessoal mesmo. Uma vez que você coloca o implante, você não fica lembrando que você, todo dia que você está na menopausa, e tem que passar o Exato. creme, tá? Então, é meio como se a gente voltasse não, se você esquece que a menopausa existe, esquece que você já passou por essa fase. Então, eu acho que muitas vezes, até do ponto de vista emocional mesmo, porque tem muitas mulheres que se aborrecem, que se entristecem com a chegada da menopausa e chegam a ficar até um pouco depressivas e Claro, se agora eu tenho que sentindo passar. O gel é como se fosse uma lembrança uma diária para algumas lembrança mulheres. todos os dias. Então, muitas vezes, até nesse sentido, a coisa vale a pena. Tem mulheres que falam para mim, olha, ai, mas eu vou ter que todo dia passar, aí eu deixo lá em cima, às vezes tem marido mais jovem, o meu marido é mais novo, e não quer muito, assim, dividir essa coisa, às vezes, da menopausa. Então, o implante, até nesse sentido, ele traz aí, de certa forma, mulher é vaidosa, mulher não é todo mundo, isso é uma verdade. Essa questão aí da juventude, da jovialidade, da vitalidade, é uma coisa que é importante para quase todas nós. Então, essa questão também é um ponto aí, vamos dizer, não é o primordial, mas é uma coisinha a mais também, que realmente, assim, você esquece. Você colocou, você fica seus 6, 8 meses, às vezes até um pouquinho mais, sem lembrar que você está na menopausa, que você precisa tomar qualquer medicação ou passar qualquer coisa. Isso. E a Tânia colocou uma coisa super importante aqui, que tá, até eu vou aproveitar para responder uma das perguntas, que ela colocou, quando usa reposição hormonal via oral, o FSH continua alto. O FSH é um dos hormônios que a gente pede como marcador de que a menopausa está chegando, ou ajuda, auxilia a gente no diagnóstico, né? Então, que o implante é bem melhor. E realmente a gente atinge níveis de estrogênio, níveis de FSH, de LH, na forma que a gente quer com o implante, que nenhum outro método hormonal, nem o gel, nem o adesivo, não conseguem ter uma resposta assim tão evidente e constante, né? Porque acontece que o implante, ele tá ali no nosso, tá dentro da gordurinha ali, embaixo da pele, e conforme você está fazendo uma atividade física, o sangue passa mais vezes, porque a frequência cardíaca aumenta. Então, recruta mais hormônio. Você está em repouso, está dormindo, vai recrutar menos, porque ele está passando ali naquela região do implante.
que é o nosso natural. O nosso corpo, ele trabalha também conforme a nossa função. Ele vai ter, quando acorda pela manhã, vai ter um aumento maior de testosterona, quando faz atividade física. Então, o corpo, ele trabalha conforme a nossa resposta diária. Então, o implante, ele dá um pouquinho dessa disponibilidade hormonal baseada no teu ritmo do dia a dia. Já o via oral, não. Ele vai ter um pico quando você toma. O gel também. Começa a absorção, ele vai ter uma elevação e depois cai. E o adesivo, como ele fica mais contínuo, ele tem um nível mais estável. Então, esse nível mais alto, que realmente tem uma resposta nos exames de sangue mais evidente, não tem tanta oscilação assim, a gente só consegue com o método de implante hormonal. Nenhum outro método consegue. Não, é extremamente interessante. E hoje é um método factível, não é um método tão caro que às vezes eu falo, coloca na ponta do lápis, faz a conta. Tanto disso, daquilo, é muitas vezes menos do que você vai gastar colocando o implante. Eu tenho sempre o hábito de muitas vezes começar com o gel, né? Para que a paciente, para Eu também. avaliar essa adaptação da paciente, para avaliar qual vai ser a melhoria dos sintomas, para depois propor o implante. Algumas já vêm nos procurar, porque já vêm de outros tratamentos, então já tem um certo conhecimento, mas na maioria das vezes a minha tendência é, olha, vamos, enquanto a gente está fazendo uma avaliação, enquanto eu estou te conhecendo, vamos começar com o gel, e aí a gente vai pontuando o que melhorou, o que não melhorou, e vamos podendo modular. Eu gosto muito dessa palavra hoje, que não é uma reposição hormonal. Eu acho que a gente está fazendo uma modulação Modulação. hormonal. Então, a gente está mudando hormonalmente cada mulher para a sua expectativa e para as suas necessidades também. Então, a gente também vale a pena, assim, o que a mulher espera disso, dessa reposição. E a gente tem que também ser muito sincera e franca o que é que nós estamos entregando para elas, né? Olha, o Sim. que você espera e o que você vai conseguir com isso. Então, aquela coisa da expectativa e realidade é isso que a gente tem que colocar. Perguntaram se os planos de saúde cobrem os implantes. Na verdade, não, porque os implantes, eles são como se você estivesse indo na farmácia comprar o seu remédio, né? Você não vai lá e compra o remédio da menopausa, manda fazer o gel, paga a farmácia e tal. O implante é mais ou menos isso. Você está comprando o seu medicamento, só que ele é um medicamento que vai durar no seu corpo por um período mais longo. Joia. É exatamente isso. E às vezes as pessoas falam, por que não cobre? Porque ele é um remédio, é a mesma coisa, né? Que você vai comprar na farmácia e muitas vezes ele não cobre mesmo. Eu tô aqui com a minha cachorrinha A também, sua elas estão filhinha aqui no meu também está pé, aí. que meu marido não tá aqui, elas estão tudo querendo atenção. Rita, outra coisa, né, que eu recebi, o que que acontece? Na verdade, foi um caso. Uma paciente mandou uma pergunta assim: faço reposição por gel, só que mesmo assim precisa de lubrificante, né? Precisa de, às vezes, usar um tópico de estrogênio e tudo mais. E é, ela perguntou o que poderia melhorar isso. Eu vejo, assim, e até eu quero contar um caso do consultório, assim, que o implante, a paciente fica muito bem, ela não precisa mais de auxílio, assim, na lubrificação vaginal, porque ele atinge um nível de estradiol bem legal, uma redução do FSH importante. E a gente sempre fala, né? O hormônio pode ter algum efeito colateral, tem paciente que fala que tem espinha e tudo mais. Então, a gente tem isso com todas as reposições hormonais, o implante não está isento disso. Mas eu tive uma paciente que eu fiz uma reposição hormonal e a queixa principal era a lubrificação, né? Então, quando eu recebi essa pergunta, eu me lembrei dessa paciente. A gente transitou para a reposição hormonal porque ela não se adaptava ao gel todo dia, achava um saco e ela é super ativa, então o implante foi uma coisa bem legal para ela. Melhorou todas as queixas vaginais, né? E os efeitos colaterais que podem acontecer, até porque a dose que a gente coloca, a gente pode ir ajustando no próximo implante. Cada paciente é de um jeito. E essa paciente, eu falei assim: mas tá tendo algum efeito colateral? Não tô, mas não quero tratar nada. Eu tô tão bem que nem tem efeito colateral que me incomoda. E eu falei assim: poxa, que legal, fico feliz que mudou assim tua vida. Mas eu quero tratar os efeitos colaterais também, porque a gente sempre pode ficar melhor.
Não, isso é bem positivo mesmo. Agora, a questão às vezes, o que pode acontecer com essa paciente? Primeira coisa que eu faria era isso, talvez propor uma mudança do método. Ela usa gel, vamos pensar em mudar o método. Agora, quanto será de gel que ela está usando, né? É, Que tipo, qual é a dose que está sendo, que muitas vezes alguns profissionais acabam sendo muito, não vou falar que tem medo, mas sendo cautelosos ao extremo e usando subdoses. Então, talvez o primeiro passo, rever a dose que ela está usando, a forma com que ela está usando, está aplicando no local certo, pele seca, deixando absorver direitinho. Se é um produto manipulado, está fazendo numa farmácia de de confiança. confiança, que está fazendo uma medicação aí adequada. Então, a gente tem algumas coisas, até em relação ao próprio gel, que a gente pode avaliar. Bem, não, está tudo certinho, a dose está correta, a farmácia é boa, eu estou passando bem certinho. Opção de mudar, o implante seria uma excelente opção. Não, eu tenho restrição aos implantes. Aí a gente pode lançar mão de métodos aí adjuvantes que vão auxiliar a gente. Então, especificamente na questão da lubrificação, a gente pode usar os tratamentos locais ali. Então, podemos usar a radiofrequência microablativa, que é o FRAX, ou usar Sim. o laser. Então, junto com esse tratamento hormonal, outras coisas que vêm chegando aí para nosso arsenal na ginecologia, que também vão ajudar bastante. Então, a gente pode rever primeiro essa questão toda do gel, se está tudo adequado. Se estiver, pensar numa mudança para implante. Se não houver esse desejo da paciente de fazer a troca, talvez fazer o Frax ou fazer o laser vaginal, que vai realmente, é outra coisa que é É outro um sucesso, realmente é um sucesso. sucesso. É, Eu sei que o você faz, eu também faço aqui no consultório e resultado. a gente vê a satisfação, é muito Não, legal o a resultado. sensação do paciente e realmente dribla um pouquinho essa falta hormonal na região íntima. Ele Sim, rejuvenesce muito bem. Eu adoro Frax, adoro laser. Acho que essa é, sugestão que você colocou realmente muito boa, porque acaba sendo mesmo. O paciente que às vezes gosta muito do gel e só tem aquela queixa, fazer uma técnica de rejuvenescimento íntimo é uma ótima saída. então, esse rejuvenescimento íntimo vai trazer, então, melhorar a lubrificação, vai trazer mais elasticidade, vai deixar a relação mais prazerosa, vai ajudar na continência urinária. Eu acho que, assim, se a gente fosse ser aí bem, poder fazer tudo, né, para a paciente, aquela paciente que realmente quer, eu acho sempre bem-vindo uma técnica de rejuvenescimento íntimo, tá? Adjuvante aí aos tratamentos hormonais na menopausa. E as duas técnicas são excelentes, tanto laser, né, que foi o que veio primeiro, mas é um tratamento um pouquinho mais caro, e agora com o Frax, que é a radiofrequência microablativa, que ficou mais fácil, porque nós podemos ter disponível no consultório a qualquer momento. O laser nem sempre está disponível, ele tem que ser locado, é uma coisa um pouco mais complicada a operação do laser, mas o Frax está ali, está na mão. E é uma terapêutica de custo menor e com o mesmo resultado. Então, assim, Exatamente. vale a pena, vale bastante a pena. Perguntaram aqui se tem efeitos colaterais, como faz. Na verdade, assim, ó, a gente hoje, esse implante até absorvível, a gente calcula uma dose para paciente, não usa a mesma dose em todo mundo, como uma reposição hormonal via oral, como uma reposição por adesivo, que é praticamente a mesma dose. Então, a gente usa uma dose mais personalizada. Efeitos colaterais, a gente tem medicamentos para tentar ajudar a paciente, para burlar esses efeitos colaterais, tratá-los. E tudo isso é bem conversado. É uma consulta longa, onde a gente orienta, vê o quanto a paciente vai ter de benefícios. Geralmente, a pilha de benefícios ela é muito maior do que o que vai, às vezes, estressar um pouquinho a paciente. E a gente tem como chegar nesse equilíbrio, né? Então, dá para fazer medicações que bloqueiam algumas ações hormonais, que a gente fala um pouquinho mais em queda de cabelo, ou até uma oleosidade da pele. Mas hoje tem tantos produtos bons, às vezes uma boa dermato acompanhando em conjunto, resolve muito bem esses efeitos colaterais e a paciente tem aí todos os benefícios,
Porque a paciente que ela vai para o implante, ela está buscando esses benefícios. Então, geralmente, é impossível ela não ter os benefícios. E O essa resto é tratado. estratégia, né, Alice, essa estratégia da gente começar um pouquinho com o gel primeiro e avaliar se a adaptação vai ser boa, geralmente já nos traz uma segurança para indicar os implantes. Os Sim, implantes mais modernos, que são os absorvíveis, eles não podem ser retirados. Os implantes siliconados, que são os que a gente colocava até um ano e meio, 2, que eram os únicos que a gente tinha no mercado, esses eles até podem ser retirados, eles são possíveis de retirada, mas os implantes absorvíveis, eles são pequeninos, eles são do tamanho de um comprimidinho de um anticoncepcional, é minúsculo, é um comprimidinho muito pequeno, e uma vez colocado, nós não conseguimos retirar, então por isso, esse teste terapêutico prévio, muitas vezes com o gel, nos traz uma segurança de que vocês vão ficar bastante satisfeitas, tá? sim. E olha, tem uma pergunta aqui, a gente acabou já falando, a Alissa falou um pouco disso, se tem um melhor resultado para insônia e ondas de calor. Com certeza sim, tá? Insônia, ondas de calor, lubrificação vaginal, desejo, prazer sexual, disposição, vitalidade, melhora do humor, com certeza tudo isso vai acontecer. Aqui eu queria também fazer um comentário. Falando nisso, tem que agradecer a Tânia, que está ajudando a gente a conseguir É, responder tudo. Ela já tá ótimo. Logo eu vou convidar, ela tem que vir dá aqui fazer trabalho. comigo também, para a gente conversar. Ela tem muita coisa legal para falar, né? Sabe tudo. Dos bebezinhos, então, nem se fala. É, Ela falou aqui da bioimpedância. Eu acho que nutricionista na nossa vida, aprender a comer alimentos de qualidade, a gente sabe que é super importante. E às vezes, quando faz avaliação de percentual de gordura no corpo, de como a paciente se alimenta e tudo mais, bota a paciente na balança da bioimpedância, você vê um percentual lá de massa magra. Essa paciente que faz a reposição e que ela coloque, que diminui a gordura corporal, aumenta a massa muscular, quando a gente retorna ao nível hormonal da mulher, é claro que se ela fizer atividade física, ela vai ter um nível de testosterona perto do que ela tinha jovem, um nível de estradiol perto do que ela tinha jovem, ela vai responder de uma forma melhor do que se ela não tivesse repondo nada. E por isso a gente vê realmente essa diminuição da massa gorda, né? E um aumento da massa muscular. Essas pacientes geralmente têm um aumento da frequência de atividade física, uma resposta melhor na academia. Então, essa ideia de fazer a bioimpedância antes e depois, eu não costumo fazer de rotina, Tânia, mas achei ótima, porque é uma coisa que a gente vê visualmente, a paciente contar, e às vezes eu peso a paciente no consultório sempre, mas a bioimpedância te dá muito mais dado. Então, achei bem legal isso que você colocou aqui. Um outro mito que tem, Alissa, muito, é que muitas pacientes têm medo de engordar, acham que o hormônio engorda, né? Então elas sempre me perguntam isso, elas acham que o hormônio engorda, que o hormônio dá pelo, né? Ó, o hormônio dá pelo. Se você usar o hormônio adequadamente, isso não vai acontecer. E o engordar, o processo todo da menopausa, todo o processo menopausal da mulher, faz com que ela ganhe peso. A partir dos 35 anos, se a mulher não ficar atenta à alimentação, ela não aumentar a sua atividade física, ela não adequar a sua rotina de alimentação e atividade física, ela deve ganhar entre os 35 e os 45, 50 anos a média de 10 quilos. Então, é aquela coisa, sempre a gente pergunta, olha, quando eu tinha tantos anos, eu pesava tanto. Eu não mudei nada. Eu falei, tá certo, é por isso mesmo, você não mudou nada, mas tinha que ter mudado. Exatamente. Tinha que ter aumentado a atividade física, tinha que ter adequado a sua alimentação, porque senão, naturalmente, nós vamos ganhar. E nós vamos ganhar peso com gordura, com massa gorda, nós não vamos ganhar com músculo, porque se a mulher ela tem uma massa muscular boa, eu peso X quilos, mas essa massa muscular é a massa magra que predomina, ótimo.
Não adianta pesar um pouquinho só na balança, mas só ter gordurinha, ser a tal da falsa magra. E aí que fica tudo molinho depois que a gente entra na menopausa. Aí eu costumo brincar com as pacientes que é assim, a menopausa, ela vai fazer com que a gente volte meio a ter um corpo, eu falo, criança, não é? Barrigudinha, sem É. cintura, não é? É isso que vai hormônios femininos, que quando é que a mulher começa a ter curvas? Quando ela tá ficando mocinha. Então, cinturinha, bumbum redondinho, perninha torneada, quando a gente está começando a ter hormônio. À medida que a gente deixar de ter hormônio, a gente vai perder isso. Aí vai voltar a ficar barrigudinha, cintura quadrada, bumbum achatado, perna fina. Então, ninguém quer isso, tá? Então, o hormônio também traz essa feminilidade, ajuda com que a mulher consiga manter as suas formas, ela consiga manter o seu corpo, tá? Não é só o peso da balança que importa. Como a Tânia colocou bem, a bioimpedância nos ajudaria aí de uma maneira muito expressiva. E isso é realmente importante. Então, é uma coisa que a gente tem que estar bem atenta. Eu vou aproveitar aqui, Rita, para falar um pouquinho. Eu vi que a Camille perguntou até. Oi, Camille, um grande beijo. Tudo bem? Também amiga do Gera. Ela perguntou se a gente faz de rotina as dosagens dos metabólicos de estradiol. Ela perguntou especificamente das estronas, né? Da 2-hidroxi, 4 e 16. Vou explicar de uma forma mais resumida, mas eu costumo dosar a estrona antes da colocação do implante e depois, ou de uma paciente, por exemplo, que está fazendo uma reposição hormonal via oral e transita para o implante. E a estrona é como se fosse uma parte do nem todos os metabólicos, tá, gente? Vou generalizar para todo mundo entender. Rita, nós só temos mais 7 minutos de Sete live, minutos. acredita? A estrona era quando tem uma fração da estrona que vai ser um estrogênio não muito bom. E alguns métodos de reposição hormonal mantêm essa estrona mais elevada. Dentre eles, né? A gente sabe que passa no fígado mais vezes e tudo mais, o via oral é um deles. Então, a gente ter uma relação de estrona um pouquinho mais baixa é interessante. Dos métodos de reposição hormonal, o que tem essa relação realmente com menos estrona é o implante. Então, acaba sendo mais um benefício do implante, essa dosagem mais baixa da estrona. A gente vê isso quando faz uma TH diferente, faz a terapia de reposição com o implante, a paciente tende a ter o estradiol mais elevado do que a estrona. Acho que uma coisa também importante só para a gente colocar é a questão do medo do câncer, que eu acho que ainda isso é um ponto que a gente não pode deixar de falar aqui. Então, muitas mulheres deixam de se cuidar e de ter uma qualidade de vida melhor e de se beneficiar a longo prazo por muitas vezes um medo que é sem um fundamento tão específico. Então, o que, que a gente tem hoje em relação principalmente ao câncer de mama, que é o grande medo das mulheres? As terapêuticas hormonais que nós usamos hoje, elas têm hormônios mais parecidos com os nossos, então uma molécula mais semelhante aos nossos, com doses mais adequadas. Para que a gente inicie um tratamento hormonal, nós vamos fazer um check-up completo e uma avaliação bem minuciosa da mama. Essa avaliação ela deve ser anual durante todo o tempo que a mulher faz a reposição hormonal. Se nós formos levantar dados aí muito precisos, nós temos um discretíssimo aumento no câncer de mama nas mulheres que fazem reposição hormonal. No entanto, não se sabe se é porque no diagnóstico, não se sabe se porque essas mulheres fazem mais exames e diagnosticam mais, ou se realmente existe alguma correlação entre isso. Mas uma coisa super interessante que eu estava conversando com o Dr. Luciano Pompei, que é uma pessoa que estuda muito hormônios, e ele estava me dizendo que o índice de tumores em geral, a gente não, porque mulher parece que só pensa no câncer de mama, mas se a gente for pensar em tudo, pulmão, fígado, intestino, Intestino. e tudo, pele e tal, isso é muito maior nas mulheres que não Não trataram a fala. menopausa do que nas que trataram. Então, às vezes,
se a gente for pegar especificamente a mama, pode existir um aumento muito discreto, que a gente não sabe se é realmente porque diagnosticamos mais. Mas nos cânceres em geral, todos os cânceres, a mulher que faz tratamento hormonal tem menos câncer, até o câncer de ovário. Então, isso é um ponto muito importante. É claro que tem que ter cuidado. Os exames têm que estar perfeitamente em dia e a avaliação tem que ser adequada. Por isso, ninguém pode usar hormônios por conta própria, usar hormônios porque a amiga usou, porque, nossa, minha amiga foi no médico top, não sei aonde, não sei do que passou tal coisa, eu vou usar também. Isso não pode. Então, cada uma tem o seu tratamento, cada pessoa tem a sua escova de dente, cada uma tem o seu hormônio também. Exato. Falou maravilhosamente. Isso a gente precisava falar, era uma das perguntas, porque toda mulher que vai fazer reposição já pensa no câncer de mama. E, pelo amor de Deus, se desse câncer de mama, a reposição hormonal não estava evoluindo tanto, tendo tantas novas técnicas, tanta gente usando, né? Então, realmente, hoje, esse pequeno aumento, que tem trabalhos que nem sugerem que exista, né? É uma coisa que alguns trabalhos falam que aumenta, Que outros sim, ficam ali outros em que cima da não. linha. Esse pequeno aumento, mas aí você tem redução de um monte de outros tipos de câncer, você tem diminuição de doença cardiovascular, diminuição do risco de osteoporose, melhora de qualidade de vida. A gente não quer viver 90 anos e não viver bem. A mulher, ela tem que ver a qualidade de vida dela, né? Tem que viver bem. Ninguém quer viver mais para viver mal, né? Ou Não. sem toda aquela vitalidade, ou sem fazer as coisas que gosta, porque não consegue mais. Então, acho que isso é o objetivo. O objetivo hoje era falar um pouquinho. Tiveram muitas perguntas, a gente não conseguiu responder, mas eu acredito que abrangeu, a gente conseguiu abranger quase tudo, sabe? Do que perguntou um pouquinho mais. Porque a reposição hormonal realmente é um mundo. E hoje é impossível a gente falar de fitoterapia. Até tive algumas perguntas sobre pacientes com câncer de mama prévio, que daí a gente vai trabalhar com outras terapias, e o rejuvenescimento íntimo, que a gente falou aqui, é uma grande opção. Então, vai ficar para uma próxima, vou ter que fazer a as live pacientes número mais 2 com a doutora jovens, Tânia. tem as pacientes mais jovens também, né, que ficou aí uma lacuna. Pois é, Mas implante em paciente jovem, as indicações, paciente com endometriose tem indicação de alguns implantes. Não falamos nada disso, não dá tempo. Essa live vai ficar salva sim, pessoal. Vai estar lá no meu feed. Quem quiser assistir, indicar para amiga, só marcar ela ali no feed que a gente vai conseguir transmitir essa informação para uma galera que vai ficar para sempre. Não vou retirar. A Tice também está aí, pessoal do Gera em Peso, um grande beijo para todas. Muito obrigado pela participação. Pessoal que participou e perguntou, valeu. A nossa obrigada, terceira Alissa. participante da live foi a Tânia. Obrigada, Tânia, pela ajuda aí, pela participação. Foi um prazer. Um beijo grande para todo mundo. Foi ótimo, Alissa. Até a próxima. A gente ainda vai conversar muito com vocês. Vamos continuar aí nesses papos que são muito legais Muito e legais. que eu acho que trazem aí informação para todo mundo. Tá? Então, Show um de beijo bola. grande, um beijo nas suas pequenininhas aí, nas suas filhinhas, tá? Ai, obrigada. Beijo em todo mundo aí. Tô com saudade. Espero que a gente se veja logo em São Paulo. Tomara. Vamos ver se esse ano... Ou venha me visitar também, que minha cidade é maravilhosa, gente. Eu moro eu em já Foz do falei Iguaçu. que eu não Uma das conheço 7 Foz. maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo tá aqui. Venham conhecer, minha cidade é maravilhosa. Grande beijo a todos. O Instagram vai desligar, gente. Beijo, Beijão, lindas. Obrigada tchau, tchau. a todas as minhas pacientes também que estiveram com a gente. Beijo, meninas. Beijo, tchau, tchau.